Os primeiros grandes lançamentos para 2024, reformulação de títulos na Mitos e protesto no HQ Mix. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A entrega do troféu HQ Mix nessa quarta-feira foi marcado por um protesto relacionado à falta de diversidade entre os vencedores da premiação. Logo na entrada do auditório, quadrinistas seguraram cartazes cobrando por mais mulheres, mais pessoas racializadas, mais pessoas LGBTQIA+, além de pessoas fora do eixo sudeste entre os premiados do HQ Mix. Mas essa manifestação não está relacionada apenas a esta edição do prêmio, mas ao cenário de quadrinhos como um todo, para que essas pessoas estejam mais presentes nas premiações, mas também entre as editoras, ou seja, entre os títulos publicados pelas editoras e também que sejam mais lidas pelos leitores de quadrinhos. A Elô D'Angelo, quadrinista premiada nas categorias Novo Talento Desenhista e Novo Talento Roteirista, frisou no seu discurso, quando ela recebeu o prêmio, a disparidade entre homens e mulheres vencedores desta edição do HQ Mix. Abre aspas. Eu queria muito poder só agradecer e ficar feliz, mas eu não posso. Porque entre as 42 categorias desse prêmio, apenas 8 premiaram mulheres, sendo que 4 dessas categorias são produções de grupos mistos. Então, a gente só tem 4 mulheres que subirão sozinhas aqui como eu. É pouco, é muito pouco. Esse foi só o início do discurso da Elô, que depois comentou também sobre a necessidade que o júri do HQ Mix também seja mais diverso, para que essa diversidade seja refletida nos vencedores. E para a gente ficar por dentro de como que foi a ideia dessa manifestação, a gente conversou com outra quadrinista, a Cora Ottoni, que estava ali também segurando os cartazes, e ela comentou que a ideia desse protesto foi espontânea, foi algo que surgiu quando os vencedores do HQ Mix foram divulgados há algumas semanas. Em especial, a Cora comentou que ficou chateada com o fato de a editora do ano, que foi a editora Comic Zone, ter 60 autores no seu catálogo e apenas 5 mulheres. E é esse cartaz que ela segura ali no dia. Em resumo, é importante dizer que essa demanda por mais diversidade, mais mulheres no HQ Mix, é uma demanda antiga, é algo que a gente tem ouvido ao longo dos anos, mas esse protesto neste ano parece ter dado mais visibilidade a essa causa, porque a gente viu muito mais desse assunto ser comentado nas redes sociais, a gente viu vários dos discursos da premiação serem compartilhados, além das imagens desse protesto com os cartazes. Então parece que a visibilidade dessa vez com o protesto foi diferente. De acordo com a Cora, no dia da premiação, ou seja, na quarta-feira, não houve nenhuma manifestação pública ou retorno público do HQ Mix, da organização do HQ Mix, sobre o protesto. Mas a torcida que fica é que essa mobilização ela renda frutos, para que a gente realmente veja mais diversidade entre os premiados, não só do HQ Mix, mas nas premiações em geral de quadrinhos, porque o que é muito importante deixar claro é que essas pessoas elas estão produzindo quadrinhos. Isso não é porque a gente tem uma falta de mulheres, de pessoas diversas produzindo quadrinhos. Na verdade, essas pessoas elas não estão sendo visibilizadas, mas produzindo quadrinhos pode ter certeza que elas estão. Ainda sobre premiações, a gente precisa marcar aqui no giro que o Jabuti também aconteceu nessa última semana. Ele aconteceu na terça-feira e foi revelado que Marcelo de Salete é bicampeão do Jabuti, o primeiro bicampeão. Ele que tinha vencido em 2018 com Angola Janga, volta a vencer agora em 2023 com Mukanda Teodora, as 2 obras publicadas pela editora Veneta. Vale lembrar que a categoria específica de quadrinhos é uma categoria recente do Jabuti. Ela começou no ano de 2017. A editora Mitos vai colocar alguns Bonelli na geladeira em 2024. É o que foi anunciado numa live no canal da editora na última sexta-feira. Dessa live fez parte o Elcio de Carvalho, que é um dos fundadores da Mitos, e ele comentou que essa reestruturação do catálogo para 2024 é uma forma de otimizar o plano editorial por causa dos altos custos que a Mitos tem. A live percorreu vários títulos, trouxe muitas novidades também, mas a gente vai focar aqui no giro nos Bonelli, porque é onde aconteceram as principais mudanças e também porque há alguns giros atrás a gente tinha comentado sobre alguns títulos da Bonelli que estavam em risco na Mitos por causa de uma queda significativa das vendas, assunto que tinha sido comentado em outra live da editora. Então, títulos que vão para a geladeira. A Mitos cita Zagor e Martin Mister
como 2 títulos que deram prejuízo nos últimos 2 anos e que vão ser congelados para 2024. A gente está usando aqui esses termos congelado, vai para a geladeira, porque são os termos que a Mitos usa na própria live, porque eles não citam em momento nenhum a palavra cancelamento. O que eles dizem é que é um congelamento desses títulos para que talvez num momento mais oportuno, um momento diferente, eles possam voltar a ser publicados. Outro título que vai ser congelado em 2024 é Dylan Dog Nova Série. Já o Dylan Dog clássico se mantém, vai seguir normalmente. O que a Mitos diz que está revendo é a periodicidade, se ele vai seguir como bimestral ou não. E a grande novidade dessa live continua com Dylan Dog, porque o personagem vai ganhar um ônibus pela Mitos no próximo ano. É um ônibus que reúne o volume 1 de Dylan Dog ao volume 6, ou seja, o primeiro volume de Dylan Dog publicado até o 6º. E é um ônibus em capa cartonada. A Mitos disse que está avaliando ainda qual vai ser o tratamento gráfico, se vai ter orelhas ou não, mas é já confirmado que é um ônibus em capa cartonada. De acordo com o calendário de títulos Bonelli da Mitos do próximo ano, que foi publicado pelo Tex Willer Blog, esse ônibus de Dylan Dog está previsto para o mês de junho, mas a gente ainda não tem uma ideia certa da periodicidade, porque nessa live a Mitos comenta que ainda vai testar qual que vai ser a recepção dos leitores para esse formato com o personagem Dylan Dog, para eles terem uma noção de como que vai ficar a periodicidade a partir disso. Júlia é um título que é muito querido pelos leitores, mas segundo a Mitos, teve uma queda de interesse, uma queda de venda nos últimos tempos. Eles ainda estão reavaliando qual que vai ser a periodicidade de Júlia, mas nesse mesmo calendário que eu comentei, que foi publicado no Tex Willer Blog, estão anunciados 3 volumes de Júlia para o próximo ano, nos meses de abril, junho e outubro do ano que vem. Dragoneiro continua da mesma forma, é um título que se mantém na mesma periodicidade e formato, segundo a Mitos, só que outro que vai mudar a periodicidade vai ser o Kim Parker. Kim Parker, que era bimestral, vai passar a ser publicado a cada 45 dias. Nós vamos ter 8 volumes de Kim Parker no próximo ano, tá tudo nesse calendário, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para você conferir o calendário completo, porque lá tem as datas e quais títulos da Bonelli vão ser publicados a cada mês pela Mitos no ano que vem. E para os fãs de Tex, já que a gente comentou aqui do Tex Willer Blog, em 2024 a Mitos vai voltar a publicar volumes de séries inéditas do Tex que estavam na geladeira. São elas Tex Graphic Novel, Tex Especial Colorido e Tex Willer Especial. Agora a gente vai se afastar um pouquinho da Bonelli para trazer uma novidade que é algo que parece ser uma tendência da Mitos para o próximo ano. A Mitos parece que vai apostar mais em mangás. Eles comentam isso na live, comentam que eles estão trabalhando em diferentes mangás que devem ter previsão de lançamento para o próximo ano e eles já anunciaram deles, um que eles disseram que já podiam comentar. Sorairo Flutter de Okura e Komahashi vai começar a ser publicado no próximo ano pela Mitos, são 3 volumes no total. E vale lembrar também, já que a gente está comentando aqui sobre mangás, que a Mitos voltou a publicar mangás neste ano de 2023. Então, depois de um hiato, a Mitos volta a publicar mangás e parece que vai apostar neles para 2024. Você vai ficar sabendo agora 2 grandes lançamentos para 2024. Roman, de Mariko Tamaki e Gillian Tamaki, vai ser lançado no Brasil pela editora N-Versos. Talvez você já conheça essa dupla de Aquele Verão, que foi um quadrinho publicado pela editora Mino, e talvez você conheça a Mariko Tamaki dos quadrinhos de super-herói que ela roteirizou. Essa HQ, Roman, foi lançada originalmente em setembro deste ano lá fora, e é um quadrinho que fala sobre 3 amigas ali no início da idade adulta, ali começando a faculdade, que vão passar férias em Nova York. É um quadrinho bem no estilo Slice of Life, que fala sobre amizade e sobre crescer. E só uma observação é que a N-Versos é uma editora que tem apostado em quadrinhos. Eles republicaram Boa Sorte, da Helena Cunha, e lançaram a Carol Ito com inteiro Pesa Mais que a Metade. Agora vem Roman por aí para se somar ao catálogo de quadrinhos da editora. E para quem estava ansioso por mais Joe Sacco no Brasil, tem um tempo que a gente não tem nenhuma publicação nova do Joe Sacco por aqui, a Quadrinhos na Companhia vai publicar a obra mais recente do autor, Pagando a Terra. Essa HQ foi originalmente publicada em 2020 e é uma reportagem em quadrinhos. Você deve aí conhecer o Joe Sacco de outras reportagens em quadrinhos que ele fez, como Palestina, Notas sobre Gaza, entre outros.
e é uma obra que vai falar sobre um povo indígena canadense, o povo Dene, que foi destruído, ele foi removido das suas terras e hoje essa nação luta para preservar e para tentar cultivar a sua cultura. Outra editora que a gente tem visto apostar em quadrinhos é a Galera Record, que é na verdade o selo jovem do grupo editorial Record. Eles têm publicado algumas séries de quadrinhos e também algumas HQs em volume único, e agora eles anunciaram vários títulos para o próximo ano, parte do catálogo para o próximo ano, e entre eles nós temos vários quadrinhos, então vamos comentar aqui. A gente vai começar com séries que já estão em andamento pela Galera Record e que vão ganhar novos volumes. É o caso de Fence, que vai ganhar volume 6, é o último volume, então a galera vai concluir Fence no próximo ano. Também temos o volume 2 da versão em graphic novel de After, da Anna Todd, e ainda outra série que vai ser concluída, que é O Menino Bruxa, de Molly Knox Ostertag. Vai sair o terceiro e último volume, chamado Bruxa do Solstício de Inverno. Agora vamos falar de quadrinhos em volume único. Freeze, de Claribel Ortega e Rose Bruce Rama, vai ser lançado pela galera no próximo ano, e esse quadrinho, gente, venceu o Eisner na categoria de melhor publicação infantil de 9 a 12 anos. Outro título que está anunciado é um mangá, isso mesmo, a galera vai publicar um mangá no próximo ano, é um mangá em volume único chamado O Estrangeiro. Ele é, na verdade, uma adaptação do livro homônimo do Albert Camus, feita por Ryota Kurumado. Então a gente tem aí vários títulos previstos para o próximo ano, mas a galera ainda não deu uma data exata. Então a gente tem previsão para o próximo ano, mas ainda não temos mês de publicação. O Milla World do Mark Millar vai deixar a Image Comics e vai passar a ser exclusivo da Dark Horse no ano que vem. Milla World é esse selo de quadrinhos do Mark Millar, do qual fazem parte séries como Kick-Ass, como Legado de Júpiter, Kingsman, e que foi adquirido pela Netflix em 2017, tanto que a Netflix adaptou várias dessas HQs desde então. Agora, o anúncio é que a Milla World vai passar a ser publicada exclusivamente pela Dark Horse. A Dark Horse vai republicar alguns títulos do Milla World em novos formatos e ainda vai trazer 5 novos títulos do Mark Millar para 2024. Entre eles já está anunciado Nemesis Rogues Gallery, que é desenhado pelo Valério Giangiordano. A gente está comentando aqui sobre essas mudanças, mas elas refletem os Estados Unidos, já que quando os títulos da Milla World chegam ao Brasil, eles normalmente são publicados pela Panini Comics. Olha só esse número, só 16% da população brasileira comprou ao menos um livro no último ano. Esse dado faz parte do Panorama de Consumo de Livros, que é um estudo, uma pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, ao Nielsen Book Data, e que traz o perfil e hábitos de consumo dos compradores de livro do Brasil. A gente vai deixar aqui a pesquisa completa para que você consiga conferir a amostragem, quais que foram os parâmetros utilizados e também para que você consiga conferir a pesquisa completa. A gente vai fazer aqui, vai trazer um trecho mesmo da pesquisa e comentar um pouco esses dados. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E é muito importante a gente dizer que essa é uma pesquisa sobre livros. Não é uma pesquisa focada aqui no nosso nicho dos quadrinhos, então os números correspondem ao mercado editorial brasileiro e não ao nosso mercado aqui de quadrinhos. A pesquisa dividiu os brasileiros em 2 grandes grupos, o de compradores de livros e o de não compradores de livros. Os compradores representam 16% da população brasileira, que foi aquele dado que eu comentei no início dessa matéria, enquanto os não compradores são 84%. Em outras palavras, o mercado editorial teve ao redor de 25 milhões de consumidores de livros, mas aí a gente corta para o detalhe de que nós somos 200 milhões de brasileiros, segundo o último censo. De acordo com a pesquisa, o perfil desses 16% de compradores de livros são mulheres entre as classes B e C e predominantemente localizadas nas regiões Sudeste e Nordeste. 55% desses compradores de livros têm preferência por comprar online, e o motivo para isso, o motivo mais elencado na pesquisa, é o de encontrar os melhores preços e promoções na compra online. Enquanto 40% desses consumidores dizem que compram presencialmente os livros, eles vão em livrarias, sebos, etc. para comprar os livros. E o motivo principal elencado é porque eles gostam de ver/abrir o livro antes da compra.
São muitos os dados dessa pesquisa, eles abordam a venda de digitais, eles abordam também por que esses não compradores de livros não compram livros, entre os compradores, qual que é a quantidade de livros comprados. Eu acho que vale muito a pena você conferir a pesquisa na íntegra. E aqui a gente quis trazer um pouco desses detalhes para a gente pensar nesses números, né? A gente está falando aqui de 16% da população brasileira que compra livros. Agora vamos pensar quantos por cento compram quadrinhos, né? Porque nós somos o nicho desse nicho. Então eu queria que você comentasse aqui qual que você acha que é a porcentagem de pessoas que compram quadrinhos, pensando aí nessa pesquisa que a gente acabou de citar aqui. Pré-vendas da semana, vamos ficar aqui por dentro das pré-vendas que começaram nesses últimos dias. A gente vai falar aqui sobre o volume 1 de Borboleta Assassina, novo mangá da editora Pipoque Nankin. É um mangá de Yuka Nagati e ele foi lançado originalmente no Japão em 7 volumes. Só que a editora Pipoque Nankin vai fechar aqui no Brasil em apenas 3 volumes. A previsão de lançamento desse mangá é para ainda este mês, dia 29 de dezembro. Também entrou em pré-venda Kill Lana Song, que é o primeiro quadrinho da Nemo para o próximo ano. A previsão de lançamento é para o dia 20 de fevereiro e essa é uma obra francesa de Benjamin Flao, que acompanha um menino de 10 anos, um menino queniano e as suas aventuras. A obra foi originalmente publicada na França em 2 volumes, mas aqui no Brasil a Nemo vai publicar em formato integral. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pelo seu view, pelo seu like, pela sua inscrição, todas aquelas coisas importantes que a gente tem certeza que você já fez. E a gente precisa dizer que você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere tudo, todas as recompensas, tudo que você tem direito apoiando o Fora do Plástico, mas o mais importante é que você colabora para que isso aqui aconteça, para que a gente continue melhorando o nosso conteúdo e trazendo mais coisa para você sempre. Você também pode nos acompanhar nas nossas outras redes. O Fora do Plástico tá no Instagram, no Twitter e a gente também tem um site. Acesse tudo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!